Fala pessoal, aula sobre Fibonacci aqui. Fibonacci é essa ferramenta que está aberta aqui, vou fechar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu limpar o gráfico. Fibonacci, pessoal, é uma ferramenta que um matemático italiano criou há muito tempo atrás, que ela vai identificar para a gente. Deixa eu abrir a ferramenta aqui de desenho. Escrever errado aqui. Aqui. O que a Fibonacci vai fazer, pessoal? Ela vai identificar para a gente os pontos onde o gráfico vai cair quando tiver uma tendência de alta e vai fazer a nova pernada de alta. A gente vai descobrir onde está essas zonas de correção do gráfico, pessoal. E quando ele estiver caindo, a gente vai descobrir onde estão essas regiões aqui que ele vai fazer uma nova pernada de baixa. Nesse gráfico que está aberto aqui, está em tendência de alta. Observa a tendência dele, ele está subindo. Então o que a gente vai fazer? Vai traçar uma Fibonacci aqui e a ferramenta vai identificar para a gente as regiões de correção, até onde o gráfico vai cair. E quando ele bater nessa região, ele vai subir novamente. E aqui vai ser a nossa entrada, bem nas zonas de retração de Fibonacci. Então, vamos, já sem enrolação, traçar a Fibonacci aqui. Vou colocar em uma cor mais visível, amarelo. Vou aumentar a espessura aqui. Como que é marcado? Quando o gráfico está subindo, a gente marca do fundo ao topo, tá? A gente vai colocar aqui do fundo e puxar até o topo. Observa que apareceu essas zonas aqui, ó, 23.6, 38.2, 50 e 61.8. Essas são as zonas de reversão do gráfico, tá? Onde o gráfico bate e retrai. E qual que é a entrada que a gente vai fazer? Na 50 e na 61.8, tá, pessoal? E o que você vai fazer também? Vai identificar essas zonas, a 50 e a 61, o que tem no passado do gráfico perto dessas zonas, tá, pessoal? Observa que essa aqui tinha um fundo aqui que respeitou, e observa na 61.8 que tinha um suporte aqui antigamente, ó. Deixa eu colocar de branco aqui. Observa que a ferramenta é tão precisa que ela consegue dar confluência com essas regiões, pessoal. Ó. Observa aqui. Então é nessas regiões que a gente vai fazer a nossa entrada. E como que vai ser a entrada? Lembrando que isso aqui é no gráfico de 5 minutos, tá? Você pode fazer isso no gráfico de 15 minutos também e no de 1 minuto. No de 1 minuto fica mais arriscado, vai depender da expiração que você vai colocar aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Se o gráfico estiver deixando pavio, tá? Bastante pavio, igual eu expliquei para vocês na estratégia de retração, tem que estar deixando bastante pavios embaixo, tá? Esse gráfico não está deixando, ele está deixando essas duas velas aqui, ó, pouquinho, tá? Então, quando não estiver deixando pavio, a gente vai operar para a próxima vela de 5 minutos. Quando ele estiver deixando pavio, a gente vai operar para a mesma vela de 5 minutos. Ela vai tocar aqui e a gente vai fazer a nossa venda expiração para a mesma vela de 5 minutos. Se ela tocar aqui 1h23, vai ser expiração para 1h25. Se ela tocar aqui 1h26, vai ser expiração para 1h30. Agora, se for para a próxima vela, ela vai tocar aqui 1h24, mais ou menos. A gente vai esperar da 1h24 e 50 segundos, vai mudar o tempo aqui para a expiração para 5 minutos e vai fazer a entrada de compra, tá, pessoal? Quando é venda, deixa eu ver se eu identifico uma zona de... Aqui já estava marcado o Fibonacci também, observa que tem até os alertas ali. Quando é venda é nesse sentido aqui, ó, o gráfico está caindo. Vamos fazer de novo. Limpo o gráfico. Operar com gráfico limpo é muito bom, pessoal. Tira o zoom do gráfico, tá, pessoal? Identifica a tendência. 5 minutos. Ferramentas gráficas.
linhas de Fibonacci. Vai marcar do topo até o fundo mais baixo, tá, pessoal? Quando a tendência é de baixa, é isso aí que você vai fazer. Os pontos de reversão ou retração, vai depender se o gráfico está deixando pavio, vai ser a 50 e a 61.8. Observe aqui o que ele fez, né, pessoal? Mais uma vez aqui, ó. A 50 teve a confluência com o topo anterior. Então o gráfico voltou lá, ó. Se a gente estivesse operando aqui, a gente faria uma entrada. E a 61.8 a mesma coisa, só que o gráfico não conseguiu chegar lá ainda. O que a gente quer? Que ele faça aquele movimento de correção, pessoal. Que é esse movimento aqui que ele faz, ó, tá vendo? Então aqui a gente vai estar prevendo onde vai ser esse pico de correção. Ele vai buscar essa região e vai fazer uma nova pernada de baixo, entendeu? Então essa ferramenta identifica para a gente onde é essas possíveis pernadas aqui, o início delas, né? Aqui no caso ele não conseguiu buscar a 61.8, ele buscou a 50 e já despencou de novo. Se ele já começou outra pernada de baixo aqui, a gente pode descartar aqui a Fibonacci. Ele ainda não conseguiu romper o fundo, né? Então vamos deixar ela aqui mesmo. Quando ele romper esse fundo aqui, já que ele não conseguiu buscar nenhum, a gente fecha a Fibonacci e traça outra do último topo até o fundo, tá, pessoal? Vai ser sempre assim. Topo aqui. Se ele formar um fundo mais baixo, vai ser do topo até o fundo. Onde tiver o fundo, a gente vai pôr a zero. E quando é alta, a gente faz o contrário. É do fundo para o topo a gente marca. Certo, pessoal? Esse gráfico aqui não dá para fazer entrada agora, né? Aqui eu estava operando em M1. Observe que ele já respeitou aqui a nossa estratégia de banda de Bollinger, né? Vamos ver aqui. Aqui ele ainda não conseguiu buscar a 61, que é onde eu quero fazer a entrada, para explicar para vocês. Então é isso aí, pessoal. Não tem segredo. Vai traçar a Fibonacci de acordo com a tendência em M5 ou M15. M15 é a mesma coisa, deixa eu explicar para vocês em M15 para não ter dúvida. A maioria das pessoas não gosta de operar em tempos gráficos maiores, né? Mas quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser a sua assertividade, tá, pessoal? Sempre vai ter loss uma vez ou outra, mas o que a gente quer é só vitória, né? Olha só, você pode marcar do fundo mais alto, o topo mais alto, o fundo mais baixo. Eu gosto de colocar uma cor diferente aqui. Observa que em M15, tendência forte de baixo. É muito difícil o gráfico fazer uma pernada aqui, tá, pessoal? Mas se ele fizer aqui uma pernada até aqui essa zona de 50, aqui a gente faria uma compra, uma venda a favor da nova pernada e aqui uma venda a favor da nova pernada. Observa as confluências aqui. Confluência com fundo, confluência com topo, tá? Tá tudo próximo ali, você ajusta para mais próximo que tiver dessas regiões. Ajusta aqui a sua linha, né? Vai colocar aqui um topo. Aqui outro topo. Você pode fazer essas marcações em M15 e voltar para M5 também, tá, pessoal? Ó, voltei para M5. Observa que o gráfico sempre toca nessas regiões e ele cai. Esse gráfico está muito parado, né, o movimento dele. Está lateralizado agora. Acredito que hoje ele não vai voltar a subir. Então eu vou ficar só com esse ativo aqui aberto e analisando ele. Esse outro aqui em M1, né? Aqui já está lateralizado de novo. Cabe até uma entrada aqui para a próxima, para aquela estratégia da banda de Bollinger, né? Observa que o gráfico está lateralizado, mas o foco dessa aula é Fibonacci. Então vamos aguardar aqui. Se aparecer alguma entrada aqui eu faço, mas já está bem explicado aí para vocês.
em M5 e M15 sempre vai bater. Na hora que ela bater lá, a gente pega a nossa entrada. Deixa eu fechar essa banda de Bollinger que tá. É. Dá para operar só com a Fibonacci, marcando as zonas de topo e fundo. Muito assertiva essa estratégia da Fibonacci, tá, pessoal? Se aperfeiçoar nela aí, tem gente que opera só Fibonacci e lucra todos os dias. Acho que eu vou fazer uma entradinha aqui só para ficar. Deixa eu ver. Tá buscando aqui essa resistência, tá? Deixa quieto. Vou aguardar aqui, pessoal. Quando aparecer alguma entrada aqui a favor da Fibonacci, eu volto e gravo para vocês. A aula foi isso. Espero que vocês tenham entendido como que faz o traçamento da Fibonacci. Lembrando que a gente está visando pegar esses pontos de correção, tá? Então não vai confundir com entrada contra a tendência, tá, pessoal? Se a Fibonacci é de alta, a gente vai pegar compra. Se a Fibonacci for na tendência de baixa, a gente vai pegar venda, tá? Venda sempre aqui e compra quando é tendência de alta. A gente vai pegar as compras aqui, tá? Com o gráfico tá subindo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Assim que aparecer alguma oportunidade aqui de compra nessa Fibonacci aqui, eu faço para vocês. Observem aqui, pessoal. Fibonacci marcada do fundo mais baixo ao topo mais alto. Gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, 5 e 15. Aguardei o preço buscar a máxima aqui, que é a 61.8, que é a mais assertiva. Peguei uma compra para retração de 15 minutos, ou seja, expiração para a mesma vela de 15 minutos. Estou aguardando aqui ela finalizar, coloco em M5 para ver como o gráfico está se movimentando. Tá, e vamos aguardar. Observa como ela respeita, né, pessoal, a marcação 61.8. Deu uma confluência aqui com esse fundo anterior. Tá subindo. Observa a força que o gráfico estava caindo, pessoal. Deixa eu abrir o point aqui. Observa aqui, pessoal, a força que o mercado estava caindo. Tocou aqui nessa região da 61.8 da Fibonacci. Retraiu em M5, né? Se tivesse pego aqui uma retração de M5, já teria dado vitória aqui, né? Mas eu resolvi pegar para retração de 15 minutos. Também é bem assertivo. Só tem que ter mais paciência, né? Para esperar. Demora um pouco mais. Mas é isso aí, pessoal. Só aguardar aqui. Quando eu terminar aqui, eu já volto. Aqui também, pessoal, daria para ter marcado. É quase igual ao gráfico, né? Porque tá... os dois são do dólar, né? A diferença é que esse é o dólar contra a libra esterlina, né? Da Inglaterra. Observa que aqui tocou a de 50 e está retraindo também M15. A 61 tinha uma região bem interessante aqui atrás também. Você pode comprar na 50 e na 61, então aqui daria para fazer duas entradas. Uma na de 50, retração de M15, e outra na 61.8. Vamos aguardar nossa entradinha aqui.
2 minutos ainda para esperar. O mercado tá fechando, né, pessoal? 3h30 da tarde já. Vários ativos já fecharam. Eu tava aguardando aqui essa movimentação. Observa que ele tocou a 50 aqui. Tendência de baixa. Começou a subir. Tocou na 50. Retraiu tudo, tá? Em M simples aqui. A lógica é a mesma, tá, pessoal? Marca do topo ao fundo, se estiver caindo, e do fundo ao topo se estiver subindo. Fibonacci é muito assertivo, pessoal. Só tem que ter mais paciência, tá, para usar essa estratégia. Se você é afobado e apressado para bater a meta, tem que ter mais paciência. Estuda um pouco para ter um psicológico mais tranquilo, né? Lê livros, alguma coisa que melhore o seu psicológico aí para ter mais paciência, ficar mais calmo. Toma um chá, não sei. Eu tomo café, né? Mas vamos ver, pessoal. O que for melhor para vocês. No mercado tem que ter paciência, não tem jeito. Ensinei também os operacionais de 1 minuto aí, né? Vai ter aulas de 1 minuto. Que 1 minuto também, quem gostar, aqui já daria uma entrada de 1 minuto. Mas eu não vou falar disso nessa aula. O foco dessa aula é a Fibonacci em 5 e 15 minutos, que é o mais assertivo que tem. Observe aí, pessoal, o movimento do gráfico. Como ele respeita perfeitamente a 61.8, né? Espero que vocês utilizem bastante a Fibonacci aí nas suas operações. Com certeza vão ter lucros. Com certeza vão lucrar aí no mercado nessa estratégia da Fibonacci. Deixa eu apagar ela aqui e traçar novamente para vocês não esquecer. Tendência de alta, o gráfico subiu, começou a cair, corrigir. Marca do fundo ao topo. E pega a compra na 61.8 e na 50, tá, pessoal? Aqui, como tinha uma confluência na 61.8, eu aguardei buscar essa região aqui, ó. 61.8, tá? Tinha um suporte aqui anteriormente. Observa que o gráfico deixou vários pavios aqui anteriormente, ó. Peguei a minha compra aqui, a favor do movimento, e a vitória. Não tem erro, pessoal. Essa aí é uma das melhores estratégias, utilizando a Fibonacci, tá? Então é isso aí, tamo junto e te espero na próxima aula.